Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência Reverendíssima, nosso metropolita Saína Damasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje a Igreja Ortodoxa celebra os Santos Padres do Sétimo Concílio Ecumênico, concílio esse que defendeu a verdadeira fé diante da irracionalidade dos iconoclastas e estabeleceu de uma vez por toda a ortodoxia contida na veneração dos santos ícones. É uma data que, assim como o domingo da ortodoxia, na quaresma, a iconografia é o tema principal. Mas nós vamos expandir um pouco esse tema. Porque se um santo é um pequeno ícone de Cristo, falar de um santo também é falar de um ícone vivo. E hoje nós vamos falar de um santo antioquino muito especial, São Jacó de Ramatura, que nós comemoramos hoje também. São Jacó tornou-se monge no final do século XIII, no mosteiro da Dormição da Mãe de Deus em Ramatura, nas montanhas do Líbano. E ali, nessas montanhas sagradas, ele levou uma vida de ascetismo rigoroso. E logo se tornou um exemplo para todos os cristãos que viviam naquela área. Ele restaurou o mosteiro, que anteriormente havia sido destruído pelas perseguições, e tornou-se um farol espiritual que iluminava toda a região. São Jacó verdadeiramente atraía a todos com a sua santidade flagrante e a sua influência espiritual era sentida em todas as vilas ao redor. Ele era um verdadeiro pai e pastor para aquelas pessoas. E isso acabou chamando a atenção do mundo. E meus irmãos, o mundo odeia Cristo. O mundo aqui era personificado nos mamelucos que invadiram o mosteiro e exigiram que Jacó abandonasse a fé cristã. Foram anos de perseguição, assédio, torturas, mas a luz de Cristo que brilhava através de Jacó não cedia jamais. E ele se recusava a abandonar sua fé em Cristo. Os mamelucos chegaram a destruir o mosteiro uma vez, mas São Jacó e os monges construíram outro sobre as ruínas. A vida espiritual de oração, trabalho e jejum continuava. Quando os mamelucos perceberam que a perseguição e a coação não surtiam efeito, eles arrastaram São Jacó juntamente com alguns monges e leigos, inclusive crianças, e os levaram para a cidade de Trípoli e o entregaram ao governante local. Durante quase um ano, essas pessoas, São Jacó, os monges, esses leigos e essas crianças, foram torturados. As mais diversas torturas físicas e psicológicas, mas eles resistiram e jamais negaram sua fé cristã. Os mamelucos ficaram intimidados por isso, lógico, mas não foi o suficiente para amolecer os seus corações. E no dia 13 de outubro, São Jacó foi decapitado, assim como os outros que estavam com ele, e teve o seu corpo queimado. Eles queimaram o seu corpo porque não queriam que a igreja lhe desse um enterro digno como mártir. Engano terrível. Os fiéis recuperaram os seus ossos e a veneração da igreja a São Jacó começou instantaneamente. Mas a constante instabilidade no Oriente Médio acabou fazendo com que a memória desse santo se tornasse perdida. Além disso, todos os manuscritos e dados que davam e apontavam para a veneração de São Jacó, que poderiam ter sido traduzidos e enviados para o exterior e etc., eles foram esquecidos, perdidos ou destruídos. E a veneração oficial de São Jacó pela igreja se perdeu na história. Mesmo assim, durante muitos séculos, os fiéis continuavam visitando o mosteiro de Ramatura que estava abandonado, visitando as ruínas. E eles relataram que ali vivia um padre chamado Jacó, um santo chamado Jacó, que viveu alguns séculos e que realizava maravilhas e incentivava a luta espiritual de quem visitava aquelas ruínas. Então, mesmo perdido na letra, ele vivia na consciência daquelas pessoas. E são essas pessoas simples que mantêm o mundo através de suas orações. Até que na década de 90, séculos depois, foi descoberto um sinaxário
antigo, um manuscrito, no mosteiro de Balamã. Sinaxarium é uma compilação de contos biográficos da história das vidas dos santos. E nesse Sinaxarium, nesse manuscrito, na página 149 dizia o seguinte, abre aspas: 13 de outubro, o martírio de São Jacó no mosteiro de Ramatura, que foi martirizado na cidade de Trípoli, perto do mar, onde seu pescoço foi atingido e depois seu corpo foi queimado. E partiu então para a misericórdia de Deus. Fecha aspas. Séculos depois, aquele monge que o mundo havia esquecido, mas que sua santidade era conservada na consciência daqueles que visitavam as ruínas do mosteiro, podia ser comemorado novamente. E em 2002, os monges de Ramatura puderam celebrar a sua primeira vigília completa em memória de São Jacó. Mas a memória do santo ainda precisava ser honrada. E ele continuava aparecendo para as pessoas que visitavam o mosteiro, pedindo que elas encontrassem as suas relíquias. Até que, em 2008, os monges estavam reformando o piso da igreja e encontraram 4 ossadas enterradas debaixo do altar, posicionadas respeitosamente. E conforme eles iam cavando, eles iam retirando aqueles ossos, um perfume de mirra e flores se espalhava pelo ar. Eles levaram esses ossos, os monges levaram esses ossos imediatamente para os exames e descobriram através de testes de laboratório que essas ossadas tinham por volta de 600 anos, e que um dos adultos havia sido queimado e apresentava sinais de decapitação, exatamente como Sinaxarium apontava que havia sido a morte de São Jacó. Também foi encontrado sangue coagulado na relíquia de São Jacó, um golpe na cabeça. Agora, descoberto o Sinaxarium, descoberto as relíquias, São Jacó e os mártires de Ramatura podiam ser honrados propriamente. E assim foi. Seus ossos foram levados à cidade de Cuspa para serem venerados pela população e depois foram trazidos de volta para Ramatura, para o mosteiro, onde repousam até os dias de hoje. As relíquias de São Jacó, meus irmãos, registram centenas de milagres ao redor do mundo. Centenas. E apesar da injustiça que o Líbano vem sofrendo nos dias de hoje, da crueldade satânica com que o Líbano vem sendo atacado, sem dúvida esse domingo foi um dia de festa e alegria entre todos os que creem, sem dúvida nenhuma. Meus irmãos, quando nós ouvimos a história desses mártires, a história de São Jacó e tantos outros mártires, devemos ter em mente que o mundo de hoje não é muito diferente do mundo em que viveu São Jacó, por exemplo. O ódio contra Cristo é uma constante na história. Na verdade, esse ódio é crescente e vai durar até a sua segunda vinda. E até lá, meus irmãos, não vai melhorar. Isso acontece porque o demônio é o mesmo, do Éden até o fim dos séculos. Mas a vitória de Cristo é certa. São Jacó não conseguiu proteger sua vida, proteger o seu corpo naquelas montanhas remotas. Na verdade, essa nem era a intenção dele. Quem conhece Ramatura sabe que parece uma fortaleza natural, mas a verdadeira fortaleza São Jacó edificou em seu coração. Isso nos diz muito, porque chegará um ponto, meus irmãos, em que as montanhas não estarão mais acessíveis a nós. Mas se Cristo habitar em nosso coração, o Sinai, o Tabor, Ramatura, que seja, serão uma realidade em nossas vidas. E se nós se unirmos a Ele, a Cristo, a esperança vai suplantar o caos que está chegando. E essa união é o segredo da geração das relíquias na Igreja Ortodoxa. Essa união do homem a Cristo. Os santos se unem a Cristo nesta vida, e o que se une a Cristo não pode continuar igual. O toque do incriado deixa a sua marca. E essa marca é a existência das relíquias. Meus irmãos, eu vi as relíquias de São Jacó, eu as venerei muitas vezes, limpei as suas urnas, limpei a igreja onde elas ficam, eu vi, eu senti, o perfume suave existe,
o sangue coagulado existe, não é possível explicar de modo humano. Somente apontar por impregnar das energias criadas de Deus. E curiosamente, é justamente essa possibilidade de santificação do corpo e da matéria que os santos padres do Sétimo Concílio Ecumênico, que nós celebramos hoje, estavam defendendo. Defender a possibilidade de santidade é defender a iconografia. Defender que São Jacó é um santo, por exemplo, é defender a possibilidade de representá-lo em iconografia. Nada na igreja é desconectado entre si. Tudo, absolutamente tudo, aponta para Cristo. Porque tanto o santo quanto o ícone apontam diretamente para Cristo. Meus irmãos, eu termino com uma sentença de São João Damasceno sobre os ícones, mas que serve também para descrever toda a realidade da santidade na igreja. Abre aspas. O ícone é um hino de triunfo, uma revelação, um monumento duradouro sobre a vitória dos santos e a desgraça dos demônios. Fecha aspas. Essa vitória sobre os demônios não é uma vitória puramente mundana, uma vitória de um bem-estar falso. Se fosse desse modo, São Jacó não seria considerado um santo. Nenhum ícone seria superior a toda a arte humana que busca a beleza estética por si só. A vitória dos santos, meus irmãos, e a desgraça dos demônios é a vitória do arrependimento sobre o orgulho, uma vitória das lágrimas sobre o riso falso, uma vitória da morte que traz a vida sobre aquela vida fútil que leva à morte. É a vitória dos que sofrem. E essa vitória que faz com que aquele santo escondido nas montanhas do Líbano, martirizado e silenciado, suprimido pelo mundo, tenha encontrado a glória eterna e Cristo. E que tenha seu nome inscrito em iconografia divina no livro da vida. E no fim das contas, meus irmãos, nisso se resume a nossa luta diária. Então, que pelas orações de São Jacó de Ramatura, nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza pelo nosso martírio diário e salve as nossas almas. Amém.